Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Itajubá, né? Que é o Hospital de Clínicas de Itajubá. Então, nosso programa HCI Saúde. E eu vou estrear com o Dr. Diego Gouveia, urologista. Lembrando que você pode fazer sua pergunta aqui mesmo, no nosso Face da Futura FM. Tem o WhatsApp 999191069 e tem também 99104-9088. Doutor Diego Gouveia, bom dia. Seja bem-vindo à nossa emissora. Bom dia, Nilda. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a senhora, o pessoal da rádio e ao pessoal do hospital pela oportunidade de abrir essa série aí de programas que eu tenho certeza que vão ser bastante interessantes. Antes da gente começar nosso bate-papo aqui gostoso com o doutor Diego, eu vou ler uma nota aqui do nosso diretor executivo do HCI, doutor Rodolfo Cardoso. O programa HCI Saúde, que hoje se inicia, é a materialização de um convite do proprietário da Futura FM, senhor Sebastião Rieira, e do prefeito Rodrigo Rieira, para que pudéssemos trazer informações à comunidade itajubense e às cidades circunvizinhas sobre temas relevantes da ciência da saúde, que se encontra no momento de grandes avanços tecnológicos, mas que, na outra ponta, a população mundial encontra-se alarmada com uma epidemia de um vírus, animal, proveniente de animal. Tem como outro objetivo informações e esclarecimentos da ciência da saúde na sua base, ou seja, na atenção primária, responsável por aproximadamente 70% das necessidades de nossa população. Então, em nome do Hospital de Clínicas de Itajubá, agradecemos a oportunidade e esperamos retribuir aos anseios da nossa população. Aí um abraço do Dr. Rodolfo Cardoso, diretor executivo do Hospital de Clínicas de Itajubá. Ô, doutor Diego, mas deixa eu saber um pouquinho do senhor. Quem é o senhor? De onde o senhor veio? Onde formou? Bom, meu nome é Diego, né? Eu formei numa universidade que tem muita relação com a universidade aqui de Itajubá, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Né? Então, eu fiz a faculdade de medicina lá, na Federal, e fiz a residência de cirurgia geral lá também, no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Uberaba. E a urologia eu fiz no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Né? Então, fiz a urologia lá, e aí, logo quando eu formei, eu vim aqui para Itajubá. Está residindo aqui, doutor? Eu fico parte da semana aqui e parte da semana em São Paulo. Né? A minha esposa é anestesista, ela é do HC da USP, né, de São Paulo. Ela é concursada lá e aí eu fico meio dividido, né? Fico uma parte da semana lá e uma parte da semana aqui. Ô, doutor Diego, o senhor é urologista, eu queria que o senhor explicasse essa especialidade, que quando a gente fala em urologia, a gente pensa primeiro no homem. Isso. Mas ele cuida só do homem, doutor? Não. Isso aí é muito comum, essa dúvida, né? Às vezes os pacientes homens, né, os pacientes do sexo masculino, vêm uma mulher saindo do consultório e questionam, né? Falam, mas o urologista não é médico do homem, né? Não. O urologista é o cirurgião que é responsável pelo aparelho genital masculino, né? Aparelho reprodutor masculino. Sim. Então, próstata, pênis, testículos. Mas o urologista também é responsável pelo aparelho urinário, tanto masculino quanto feminino. Então, se uma mulher, por exemplo, tiver pedra no rim, quem vai operar é o urologista. Se tiver incontinência urinária, se tiver problema de bexiga, câncer de bexiga, por exemplo, a especialidade que trata é o urologista. Então, a gente trata tanto de homem quanto de mulher. Mas, assim, o comum mesmo é o homem. A gente tem muitas pacientes do sexo feminino, muitas, né? Assim, hoje, assim, ainda a maioria é do sexo masculino, porque, né, são mais patologias que a gente trata, então próstata, né, câncer de próstata,
dificuldades de ereção, todos esses problemas que são masculinos, né, especificamente. Mas, por exemplo, pedra nos rins, tem muita paciente, infecção de urina, de repetição, aí tem bastante paciente do sexo feminino também que acompanha. Doutor, mas normalmente é um colega seu que encaminha, ela nunca vai sozinha. Se procura, não, vou procurar um urologista. Não é muito comum, né? Então, por exemplo, o que acontece a paciente tem uma cólica renal, por exemplo, e acaba indo para o pronto-socorro. Aí diagnostica que ela tem uma pedrinha no rim, que precisa de operar, por exemplo, precisa acompanhar com o urologista. Aí esse colega que está no pronto atendimento, ou porventura o nefrologista, ou o ginecologista que a acompanha, faz o encaminhamento e fala, olha, essa doença quem trata é o urologista, e acaba encaminhando para a gente acompanhar no consultório. Doutor, o senhor falou em pedra no rins. Ela é comum mais no adulto? É raro ter pedra no rim em criança. Geralmente, quando tem pedra no rim em criança, é algum distúrbio metabólico, é algum problema um pouquinho mais grave, não é tão comum. Mas, eventualmente, aparece. Pacientes, né, pediátricos que são encaminhados pela pediatria para tratar de eventuais pedras nos rins também. Né? Assim, é relativamente raro, né? Muito mais frequente na fase adulta. A alimentação contribui para que a gente produza essas pedras? Sim. Existem determinados alimentos que estão relacionados, mas isso depende muito do tipo de pedra, né? Do tipo de cálculo renal que você desenvolve. Mais importante da alimentação não é especificamente o tipo de alimento que você consome, mas a ingesta hídrica, né? Uhum. Então, se você ingere bastante líquido, tem um grau de atividade física razoável, aí é mais difícil de você formar pedra nos rins, né? Existem outras formas também de evitar, mas alguns alimentos estão mais relacionados, como carne vermelha, né? Carne vermelha a gente sabe que está relacionado, excesso de sal na dieta, isso tudo facilita realmente de ter pedra nos rins. Mas se a pessoa tiver uma dieta equilibrada, fizer bastante atividade física e principalmente ingerir bastante líquido, dificilmente ela vai ter esse tipo de problema. Aí, doutor, entra na famosa atividade física e todo mundo acha que tem que ser dentro de uma academia. Uma boa caminhada resolve, doutor? Com certeza, com certeza. O importante da atividade física é você se movimentar. Você não precisa fazer musculação ou fazer atividades A ou B. Se você conseguir fazer caminhada meia hora, 3, 4 vezes por semana, isso daí já é um bom começo. Não precisa você virar um maratonista para tentar evitar cálculo renal. Então, é uma pergunta muito frequente. O paciente, às vezes, chega com pedra nos rins, tem que operar, é um sofrimento muito grande, cólica renal, né? Quem já passou por isso sabe, inclusive eu já passei por isso. Já, doutor? Já. Então, assim... Bom, então. Então, aí acaba que o paciente, ele se sente ali convidado realmente, para não ter que passar por isso novamente, a mudar os hábitos de vida, se alimentar melhor, tomar bastante líquido. E atividade física, né? Com a atividade física a gente aumenta a frequência cardíaca e a gente aumenta a produção de urina com isso, né? O tanto de sangue que entra e sai do rim. Então, é o mecanismo físico mesmo. A urina ali não vai deixar os sais minerais ficarem parados e irem se agrupando para formar o cálculo renal. Uma curiosidade, doutor, quando a gente fala, né? Acabei aqui, ó, tomar minha aguinha. Aproveitar, né? A gente fala tomar líquido é muito bom. Aí vem aquele pessoal que ama cerveja, que ama chopp, fala, não, eu vou tomar porque é bom para os rins. Aí tem várias questões envolvidas, né? O que importa é a ingestão de líquido. O pessoal pergunta, mas pode ser chá de quebra-pedra, pode ser cerveja, pode ser vinho e tudo mais. O que importa é que seja líquido. A diferença é que a água não tem limite para você tomar. Você pode tomar o tanto de água que você puder por dia. Agora, você veja, obviamente que apesar de você estar ingerindo líquido, apesar da presença do álcool ali até aumentar ainda mais a produção de urina, aí tem os malefícios do álcool, né? Então, aí você está, de certa forma, limitado ali. Então, o importante é líquido, né? Água de coco, né? Suco, né? Evitando açúcar e outras coisas, mas também... Então, assim, o importante mesmo é líquido. Se você tiver uma ingesta de líquido adequada, dificilmente você vai ter formação de cálculos renais, a não ser que você tenha algum outro problema mais grave, né? Doutor Diego, o senhor faz parte de uma equipe de transplante renal da HCI. O responsável, o chefe da equipe é o doutor Rodolfo. Isso, Rodolfo. Então, nós tomamos conhecimento que no dia 6 de janeiro, Dia dos Reis, desse ano, foi realizada a primeira prostatectomia radical por vídeo. Isso aqui, gente, estou falando aqui de Itajubá.
Como é que é feita essa cirurgia? Qual doença que ela trata? Primeiro, vamos falar aqui outra palavrinha danada, prostatectomia. O que a gente deve entender, doutor? Aí, essa cirurgia especificamente, ela não tem relação com o transplante renal, né? Acho que o transplante renal, daqui a pouco a gente aprofunda um pouco. Mas a prostatectomia é do termo técnico para retirada da próstata, né? Então, a prostatectomia radical é a cirurgia que é feita para pacientes que têm câncer de próstata, né? Então, né, há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, eles tiveram, né, desenvolveram a cirurgia. Então, o paciente está com câncer de próstata, a gente tira a próstata do paciente na tentativa de controlar a doença câncer de próstata, né? Então, inicialmente, essa cirurgia era feita aberta, né, com um corte relativamente grande. E com o tempo foram desenvolvendo técnicas para que esse corte maior fosse sendo substituído por microincisões, né? Pequenas incisões milimétricas, através das quais a gente passa os instrumentos que são específicos para essa cirurgia por vídeo. E aí a gente conseguiu passar a fazer essa cirurgia por vídeo, né? O que representa muita vantagem, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a prostatectomia radical é a cirurgia que é tradicional? Que é feita, exatamente, a aberta, né? E atualmente ela pode ser feita por laparoscopia, que é o que a gente chama de vídeo, né? Ou por robótica, né? Que também é uma coisa que a gente pode conversar depois. Então, na verdade, até então não havia sido feita aqui em Itajubá. E em janeiro desse ano, a nossa equipe, né? O pessoal do hospital e da urologia, o Dr. José Henrique e o Dr. Cássio Martins, que é a equipe nossa de urologia que atua no Hospital Escola, a gente fez essa cirurgia, que foi a primeira prostatectomia radical por vídeo de Itajubá. E aí, doutor, deixa eu pegar um pouquinho aqui. Então, falamos da prostatectomia radical por vídeo, como é que é feita a cirurgia, em qual momento que ela entra em ação. Isso, exatamente. O que a gente tem que ver é que assim, o câncer de próstata é uma doença muito frequente atualmente, né? Se a gente for considerar os tipos de câncer mais comum, quando a gente tira dessa contagem os cânceres de pele, aqueles tumorezinhos mais comuns, quando a gente vai considerar, né, excetuando os tumores de pele não melanoma, o câncer de próstata é o câncer mais comum em homens, né? É o de maior incidência. A partir de qual idade, doutor Diego? Hoje em dia, é recomendado que se inicie o rastreio a partir dos 50 anos de idade, né? E não aos 40, como era antigamente, né? A não ser que o paciente seja negro, que aí geralmente a incidência é um pouco mais precoce. O paciente negro, eles têm a incidência um pouco mais precoce e tumores um pouco mais agressivos. Então, em vez de iniciar aos 50 anos de idade, é recomendável que eles iniciem aos 45, né? E também se o paciente teve algum parente de primeiro grau, né, um pai, um irmão, que teve câncer de próstata, também é recomendável que ele inicie esse rastreio mais cedo, né? E esse rastreio ele é feito na consulta com o urologista através, basicamente, do exame de toque, que é muito simples, né? Não precisa de nada muito tecnológico, é o exame de toque. E o exame de sangue, que a gente chama de PSA, que é o antígeno prostático específico. Então, se o paciente tem mais de 50 anos, ou se ele enquadra nessas outras categorias, onde é recomendável que ele inicie a partir dos 45, uma vez por ano, tem que ir no urologista, faz exame de toque, exame de PSA. E aí, através desses exames, se um ou outro tiver alterado, a gente lança mão de outros exames, como biópsia de próstata ou ressonância de próstata também, para tentar diagnosticar o câncer de próstata. Ô, doutor Diego, quando o homem descobre que tem o câncer de próstata, ele tem mesmo que fazer cirurgia? É uma excelente pergunta, excelente pergunta. Não é necessário, assim, não é o único tipo de tratamento, né, a cirurgia para o câncer de próstata. Então, na verdade, quando a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata, a gente avalia várias características, tanto da doença quanto do paciente. Então, assim, quanto mais novo o paciente é e quanto mais agressivo o tumor se mostra na biópsia, maior é a tendência nossa para uma cirurgia mais radical, né? Ou a cirurgia de retirada de próstata, ou a radioterapia, né? Que é outra modalidade de tratamento. E quanto mais idoso o paciente é, ou quanto menos agressivo o tumor é na biópsia, maior é a chance da gente lançar mão de tratamentos menos invasivos, né?
Então, hoje em dia, existem modalidades de tratamento onde a gente só observa o paciente, né? Tem um protocolo específico que chama vigilância ativa. Então, diagnosticou no seu João, que tem 72 anos de idade, por exemplo, um tumor de próstata menos agressivo. Muitas vezes não é proposto nada para esse paciente do ponto de vista de tratamento naquele momento. Certo. Então, ele não é encaminhado para radioterapia, não é encaminhado para cirurgia. A gente observa ele através dos exames de sangue, do PSA, do toque, da ressonância. E se a gente for percebendo que esse tumor está ficando estável ao longo dos anos, muitas vezes o paciente vai morrer de outra coisa, vai morrer atropelado, mas não de câncer ele vai morrer com câncer de próstata, mas não do câncer de próstata. Então não é porque fez diagnóstico de câncer de próstata que vai ter que ser submetido a cirurgia ou outro tratamento qualquer. E deixa o homem potente, doutor? Os tratamentos que são realizados para câncer de próstata, deles, a cirurgia ela tem um grande potencial de trazer alguma dificuldade de ereção no pós-operatório, né? Então, os nervos que passam ali, que são responsáveis pela ereção, que a gente chama de feixe nervoso, durante a cirurgia, eles podem ser lesados e o paciente pode ter algum grau de dificuldade de ereção. Isso não é mais uma sentença, como era antigamente, né? Antigamente, o paciente que era submetido à cirurgia radical da próstata, ele invariavelmente evoluiria com dificuldade de ereção. Hoje em dia, isso não é comum mais. Então, com as novas técnicas que a gente tem lançado mão, as cirurgias por vídeo, a cirurgia robótica, a gente tem, e mesmo a cirurgia aberta, tomando determinados cuidados, a cirurgia convencional, a gente tem conseguido fazer preservação desses feixes para que o paciente continue tendo ereção. É claro que isso depende muito da doença também. Porque se for uma doença muito agressiva, uma doença extensa, uma doença que a gente está vendo que se a gente for muito econômico na cirurgia, vai ficar a doença para trás, a gente entra com a proposta de curar o paciente do câncer. Claro. Então, se eventualmente no pós-operatório ele tiver disfunção erétil, tiver dificuldade de ereção, existe tratamento para isso também, né? Pode tomar aquele comprimidinho azul? Tem comprimidos, tem injeção, tem até cirurgia. Existe a possibilidade de colocar uma prótese no pênis do paciente que não respondeu a nenhum outro tratamento, por exemplo, para que ele venha a ter relação sexual. Então, na verdade, o objetivo da cirurgia é, objetivo primário, curar o câncer, né? Só que a gente também quer que o paciente saia da cirurgia sem dificuldade de ereção e sem dificuldade para segurar a urina também, que é uma potencial sequela da cirurgia. Então, antigamente também era muito comum que o paciente que era submetido à cirurgia, prostatectomia radical, cirurgia de próstata, tivesse que ficar usando fralda depois, no pós-operatório, né? Meu Deus. Então, hoje em dia também, com essas técnicas mais modernas, isso tem ficado cada vez menos comum. Então, os 3 objetivos principais quando a gente faz a cirurgia hoje em dia é, né, curar do câncer, fazer com que o paciente não tenha que usar fralda e fazer com que o paciente continue tendo relação sexual. E com essas técnicas cirúrgicas mais modernas, a gente tem conseguido atingir esses objetivos. Coisa boa, doutor. Doutor, então, o número da mortalidade hoje deve ter baixado bastante. Abaixou bastante, com certeza. Tanto que o câncer de próstata, por exemplo, para esse ano no Brasil, são esperados mais de 65 mil novos diagnósticos, né, novos casos. E a mortalidade, esse ano, são esperados pouco mais de 15, 16 mil óbitos devido ao câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, ele é o tumor mais diagnosticado, mas não é o que mais mata. O que mais mata é câncer de pulmão. Então, assim, a letalidade do câncer de pulmão é muito maior. Por quê? Porque a gente não tem, às vezes, como fazer o diagnóstico precoce. Não existe uma substância que você dosa no sangue para falar, olha, pode ser que você esteja com câncer de pulmão. Então, hoje em dia, para próstata, assim como para colo de útero na mulher, né, ou mama, se você for no médico, fizer os exames e fizer o diagnóstico precoce, a chance de cura hoje em dia é altíssima. Diferente de antigamente, que a gente não tinha, né, esses exames e essas triagens. Ô, doutor, então, preste atenção, os homens, né, tem como prevenir. Há 2 técnicas, né, 2 métodos, como queira. O primeiro é o toque, nada de ter vergonha, isso não vai fazer você menos macho. E o exame de sangue. Eu sempre brinco aqui, doutor, que o índice de mortalidade entre homem e mulher, o homem ganha. Justamente, eu não sei, o homem parece que não gosta de tratar da saúde. Aí o que acontece? Ele morre, deixa a viúva com um monte de dinheiro e a viúva ainda vai casar com outro. Desfrutar. Então tem que ficar alerta, gente. Eu falo assim brincando, mas é porque no fundo tem razão.
né, doutor? Isso é muito verdade. A gente tem... eu escrevi um artigo há 1 ou 2 anos para uma revista e tratava justamente disso. Eles me perguntavam assim, mas por que a mulher se cuida tanto? Por que a mulher tem essa rotina de ir ao ginecologista anual e tal, e o homem só vai procurar atendimento quando ele já está tendo algum problema? Isso. E realmente eu tentei pesquisar na época, e a conclusão a que eu cheguei é que realmente era a maneira como a família era, né, entre aspas, montada antigamente. Era um sistema mais patriarcal, onde a responsabilidade do homem era trabalhar e a responsabilidade da mulher era cuidar da casa, né, dos filhos. Então ela já tinha essa rotina de ir ao médico, no ginecologista, porque ficou grávida, então depois continua esse acompanhamento. Só que isso hoje em dia não se aplica mais, né? Esse modelo de família, de sociedade, hoje em dia isso praticamente não é verdade mais, né? As mulheres trabalham bastante e continuam se cuidando. E eu tenho visto uma mudança muito grande no consultório. Os pacientes procuram e é o contrário, eles já questionam, falam, não, doutor, eu marquei aqui porque eu fui, não especificamente aqui em Itajubá, mas em São Paulo ou em qualquer outro lugar. Eu fui no doutor fulano e fez só exame de sangue e ele me falou que não precisava fazer o toque. Eu sei que precisa. Então, tem mudado essa visão. Os pacientes estão cobrando. Falam, olha, eu quero fazer o exame do toque, porque eu sei que pode ser que meu PSA esteja normal e que eu tenha câncer de próstata mesmo assim. Eu li isso aí no Google, na internet, ouvi na rádio, ouvi na televisão. Então, os pacientes eles estão cobrando esse exame e que, recentemente, no hospital, a gente estava fazendo um estudo para o paciente ser incluído no transplante renal e o último profissional pelo qual ele passa para ser incluído na fila de transplante é o urologista, que eu vou ver se tecnicamente a cirurgia é viável, se não é, e vou ver se ele não tem nenhuma contraindicação. Então, esse paciente em específico, ele estava com PSA normal, mas quando fez o toque, tinha um nódulo na próstata. Biópsia, câncer de próstata. Então, não vai poder transplantar, porque quando tem algum tumor em algum lugar, não pode ser submetido a transplante. Então, ele foi retirado do estudo e agora ele vai tratar do câncer de próstata para futuramente fazer o transplante. Poxa, que legal. Tá mudando a cultura. Que bom, hein? Se esse homem não tivesse essa visão... Não teria feito o diagnóstico, né? Sabe lá, né, doutor? Doutor, eu tenho muita curiosidade de assistir uma cirurgia feita por vídeo. O senhor não tem nenhuma aí no seu... No meu celular eu não tenho, mas tem vários assim que eu posso. Eu tenho um notebook. Devia ter pedido para trazer, né, para gente ver aqui. Inclusive o notebook tá ali no carro, mas assim, se eu soubesse. Algumas, porque tem como na torre de vídeo, onde a gente faz a cirurgia, tem um gravador e é super fácil. Você pluga ali o pendrive no fim da cirurgia, transfere. Você pode, inclusive, editar esse vídeo depois para que o vídeo fique mais curto e fique mais fácil de apresentar em congressos. Mas é super bacana. Na próxima vez, trago com certeza. Doutor, o senhor traz aqui. E a cirurgia robótica, doutor? É bom de vontade de ver também. Cirurgia robótica é sensacional, né? É o futuro. Na verdade, não é o futuro, é o presente, né? Aqui cirurgia... já foi realizada em janeiro também, né? Não? Aqui foi realizada em janeiro, foi a laparoscópica. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Basicamente, é claro que existem diversos tipos, mas basicamente a gente pode separar em 3 tipos de cirurgia. A cirurgia aberta, convencional, que é feita com corte maior e tudo mais. A cirurgia por vídeo, né, por laparoscopia. E a cirurgia por vídeo robô assistida. Então, é a que a gente chama de cirurgia robótica. E qual que é a diferença das 3? A cirurgia aberta, a cirurgia convencional, é aquela com corte maior, a cirurgia que foi desenvolvida classicamente e tudo mais. A cirurgia por vídeo, a gente faz a cirurgia através de pequenas incisões, tem as vantagens que eu vou falar daqui a pouco, mas o cirurgião, ele comanda as pinças de maneira direta. A gente pega nas pinças que são desenvolvidas para fazer a cirurgia por laparoscopia. Sim. Então, passa através de incisões ali de 5 milímetros, de 10 milímetros, e a gente faz a cirurgia com cortes bem menores, né? A robótica é a mesma cirurgia laparoscópica, é a mesma cirurgia por vídeo, mas a diferença é que, ao invés de eu comandar as pinças diretamente, quem segura as pinças é o robô. E eu comando o robô à distância. Então, o robô está do outro lado da sala ali no paciente, junto com o auxiliar, junto com o instrumentador, e eu estou aqui no desktop controlando o robô à distância. A vantagem é que isso resulta em movimentos muito mais precisos, né? Então, existem filtros para tremores, a magnificação da imagem é bem maior, então você vê no aumento maior, as pinças são poliarticuladas. Então, por exemplo, numa cirurgia de próstata, fica muito mais fácil visualizar e separar os nervos ali nas laterais para que o paciente não tenha dificuldade de ereção no pós-operatório, entendeu? Então, assim, é a mesma cirurgia
que é feita por vídeo, com o advento do robô. E aí esse robô, ele torna a cirurgia muito mais fácil e com os resultados muito mais seguros, né? A cirurgia mais segura, os resultados são muito melhores. Essa que foi feita em janeiro foi uma cirurgia por vídeo sem a interface do robô, mas que já está programado aqui para Itajubá, dentro de um ano e meio, isso é uma coisa que a direção já está se mexendo para que a gente tenha o primeiro robô. Eu não tenho noção, em Belo Horizonte eu sei que existem 4 aparelhos, né? 4 robôs em Belo Horizonte. No interior de Minas eu não tenho conhecimento, né, de nenhum lugar que tenha robô. Assim, eu até procurei saber, dei uma pesquisada ontem e não fiquei sabendo de lugar nenhum. Então, assim, tem o potencial do primeiro robô, né, das primeiras cirurgias por robótica do interior de Minas começarem a ser realizadas, talvez tenha em Juiz de Fora ou em algum outro lugar, mas não é do meu conhecimento. Então, tem a programação já está numa fase bastante adiantada, né, de negociação. E provavelmente dentro de um ano e meio, a gente vai começar a ter as cirurgias aqui em Itajubá por robótica. O hospital, ele compra o robozinho ou há um consórcio que cada cidade utiliza? Na verdade, o robô, ele é fixo, né? Ele não é itinerante. Então, a gente instala o robô numa sala específica, ele não sai de lá. Tá. Ele fica lá parado e tal. Então, se vier um paciente de alguma outra cidade e quiser fazer por robótica, por exemplo, aí o paciente tem que ir ser operado naquela sala específica. Então, por exemplo, hoje, nesse momento que o robô ainda não veio, se tiver um paciente, como teve recentemente, que procura no consultório e fala, olha, eu estou com câncer de rim, mas eu ouvi falar que tem como fazer a cirurgia por robótica, eu quero fazer por robótica. Aí tem que ir para São Paulo fazer, não tem jeito do robô vir para cá. Né? Então, ele vai para lá, interna no Hospital X e faz a cirurgia. Existe, assim, como é uma tecnologia que permite, até surgiu com o intuito de, no futuro, por exemplo, o paciente está sendo operado aqui e o cirurgião está em outro país, comandando o robô e tal, mas isso não é a realidade hoje em dia, né? Doutor, a cirurgia robótica, pelo visto, é o futuro nosso? Eu diria que é o presente. Que é o presente? Eu diria que é o presente. Quando eu terminei a minha formação na UFMG, era uma coisa que o pessoal falava, será que vale a pena investir na formação para fazer cirurgia robótica, ir para o exterior, ficar acompanhando alguém que faça cirurgias e tudo mais e tal. Ainda tinha esse tipo de discussão. Será que aqui no Brasil, com as limitações do custo para implantar o robô, para implementar os materiais que são utilizados, será que isso vai ser uma realidade no Brasil? Hoje em dia não tem espaço mais para esse tipo de pergunta. Essa pergunta já está respondida. Então, é uma coisa que eu esperava que fosse acontecer no consultório, daqui a 5... Em São Paulo isso já acontece muito frequentemente, mas aqui mesmo, uma coisa que eu achava que fosse demorar um pouco mais, os pacientes procurarem perguntando sobre a robótica. Já é a realidade atual. Então, em São Paulo, hoje em dia, a grande maioria das cirurgias são feitas por laparoscopia, mas dentro de pouco tempo já serão feitas por robótica. E hoje em dia lá praticamente não é feito mais cirurgia aberta, por exemplo, dentro da minha especialidade da urologia. Que arrebenta o corpo. Doutor, qual que é a margem de erro ou do robô ou por essa outra modalidade? A laparoscopia ou a robótica, a cirurgia que é realizada na cirurgia convencional, na cirurgia por vídeo, que é a laparoscópica, ou na cirurgia robótica, é a mesma cirurgia. Os passos ali que são realizados, os tempos da cirurgia são os mesmos, né? O que muda é a incisão. Então, toda cirurgia, independente do órgão ou independente do tipo de cirurgia que vai ser realizada, existem riscos, né, relativos a esse procedimento. A ideia dessas cirurgias minimamente invasivas, laparoscopia robótica, é justamente minimizar esses riscos. Por exemplo, um dos grandes riscos que o paciente tem quando é submetido a uma cirurgia é o risco de infecção hospitalar. Todo mundo sabe disso. Sabe. E esse risco ele é tão maior quanto maior é a incisão. Então, se é feita uma grande incisão e aquela cirurgia demora, o risco de ter infecção, o paciente vai ficar mais tempo internado, o risco de ter infecção é maior. Então, nessas cirurgias que são minimamente invasivas, o risco de infecção é menor. O risco de ter que tomar transfusão, o risco de ter que ficar muito tempo internado. Então, esses marcadores, quando a gente pega os trabalhos científicos comparando cirurgia convencional versus cirurgia aberta, versus cirurgia aberta, versus laparoscópica, versus robótica, a gente percebe que essas complicações elas são bem menores na cirurgia robótica e na cirurgia laparoscópica, em comparação à cirurgia aberta. Muito bem. Espera aí, só um minutinho, doutor, que está chegando perguntas aqui também. Doutor, quais outras cirurgias minimamente invasivas que a urologia do Hospital de Clínicas de Itajubá realiza atualmente, doutor?
É uma boa pergunta também, excelente questão. A gente tem que pensar o seguinte, o objetivo da cirurgia minimamente invasiva, basicamente, é evitar o corte, né? Evitar aquele corte muito grande. Então, por exemplo, além da cirurgia por vídeo, da laparoscopia que a gente tem feito para tratamento de câncer de próstata e de outras doenças, por exemplo, a gente consegue tratar cálculos renais, pedras nos rins, nos ureteres, na bexiga, ou entrando com os aparelhos pelos próprios orifícios mesmo do paciente. A gente pode passar uma microcâmera, por exemplo, que a gente chama de ureteroscópio, pela uretra e pelo ureter, e subir com esse aparelho até dentro do rim e quebrar a pedrinha com uma fibra de laser. Ou se forem cálculos maiores, a gente pode fazer pequenas incisões, uma pequena incisão de 1 centímetro, por exemplo, na região dorsal do paciente, nas costas, e cair direto com o aparelho dentro do rim, sem ter que fazer cortes enormes, né, para chegar até o rim e tirar essa pedra de lá de dentro. Então, existem diversos tipos de cirurgia, nefrolitotomia percutânea, para tratar cálculo renal. Então, independente do tamanho do cálculo, através de pequenas incisões, a gente cai com o aparelho direto dentro do rim, ou mesmo a gente sobe com esses aparelhos pelo canal, né, pela uretra, pelo ureter, até chegar nas pedrinhas e tratar. Câncer de próstata, por exemplo, nos casos mais avançados, onde não é passível de fazer cirurgia, ou o inchaço mesmo da próstata, a gente pode, pelo canal, fazer uma raspagem da próstata, que pode ser feita de maneira convencional ou com laser, né? Câncer de bexiga, a gente consegue fazer raspagens também, sem precisar de abrir, tirar a bexiga. Então, são vários exemplos que a gente consegue. A urologia, ela é uma especialidade pouco invasiva. A maioria das doenças que a gente trata, hoje em dia, a gente consegue fazer com essas cirurgias minimamente invasivas. O doutor, a Cleo Alves está perguntando, a cirurgia robótica traz uma recuperação mais rápida no pós-cirúrgico? Com certeza. É outra pergunta muito boa também. O fato da gente conseguir fazer essa cirurgia com um tempo cirúrgico menor, com uma incisão muito menor, a gente consegue dar alta para o paciente de maneira muito mais precoce, e o retorno desses pacientes para as atividades habituais é muito mais rápido, né? Não existe comparação. Então, às vezes, se você vai fazer uma incisão grande para tirar um rim, vai fazer uma nefrectomia aberta, né? Ou por tumor, ou porque o rim deixou de funcionar, essa incisão, que a gente chama de lombotomia, é uma incisão que demora para cicatrizar. O paciente, às vezes, fica com dor crônica, fora a questão estética, né? Que, obviamente, conta também. Então, às vezes, o paciente que opera de próstata, por exemplo, cirurgia convencional, muitas vezes esse paciente fica 5, 6 dias internado, às vezes fica 30, 45 dias sem conseguir realizar, né, atividades habituais, enquanto que por vídeo, frequentemente ele opera num dia, um dia depois ele já está em casa. Aí logo tira a sonda e é muito mais precoce o retorno desse paciente para as atividades dele. Que bom. A Cleo agradece e está dizendo que é ótima a sua explicação. Obrigado, Cleo. Deixa eu ver aqui. Ok. Ô, doutor, para a gente finalizar por hoje, e sobre o transplante renal? É realizado no Hospital de Clínicas de Itajubá? Desde quando? Para que serve o transplante renal? Como é que ele é realizado? Bom, primeira coisa, assim, infelizmente, alguns pacientes eles acabam perdendo a função do rim, né? É o que a gente chama de insuficiência renal crônica. Por diversos motivos, ou pressão alta descontrolada durante muitos anos, ou mesmo pedra nos rins que não foram diagnosticadas, ou complicações de procedimentos cirúrgicos, diabetes descompensada. Então, existem, assim, diversas doenças que podem atacar, entre aspas, o funcionamento do rim e, no longo prazo, os rins acabarem, né, falindo, né? E aí é o que a gente chama de insuficiência renal crônica. Se isso for muito avançado e o rim não estiver mais dando conta da função dele, que é filtrar o sangue, o paciente ele acaba tendo que passar por algum outro procedimento que substitua a função original do rim. O mais comum é a hemodiálise, né? Então, o paciente acaba tendo que ir lá fazer hemodiálise, geralmente são 3 vezes por semana, ele vai lá, fica plugado lá no aparelho algumas horas, né, 3 vezes por semana, então acaba limitando bastante a vida desse paciente, né? E aí foi nesse cenário que surgiu o transplante renal, que nada mais é que você pegar um rim de outra pessoa que funcione bem e colocar na pessoa que, obviamente, seja compatível, né? Então, você normalmente não precisa tirar os rins originais da pessoa, né? Os rins que a gente chama de nativos, os rins ficam lá sem funcionar e você vai em outro local e implanta esse rim, é o que a gente chama de transplante renal. Ele pode ser feito de doador
falecido, né, que é o mais comum, sim. ou de doador vivo. Então, eventualmente tem um irmão que é compatível, ou algum outro parente, ou alguém que não seja parente, mas que faça os testes e veja que não vai ter, que a probabilidade de rejeição é baixa. Se essa pessoa for saudável e tiver 2 rins que funcionem muito bem, ela pode ir lá e doar o rim para essa pessoa, que a partir do momento em que ela faz o transplante, ela leva a vida basicamente normal. Ela não precisa ir lá no hospital, ficar algumas horas por dia, 3 vezes por semana fazendo hemodiálise. É um sacrifício danado. Com certeza, assim. É uma das cirurgias mais bacanas da medicina, porque você sabe que a partir daquele momento você meio que libertou o paciente, né? É uma coisa muito, muito legal. Doutor, mas há o perigo de rejeição? Sempre. Na verdade, né? tem, assim, é óbvio que isso é um cuidado que a equipe de nefrologia toma, né? Eles avaliam tanto o paciente que vai ser submetido ao transplante, se ele de fato tem condições clínicas, se ele não foi submetido a transfusões prévias que podem ter sensibilizado o sistema imunológico dele, tudo mais, transfusões sanguíneas. Então, esses pacientes, eles são avaliados, é feito um painel, e aí a partir daí, quando ele entra na fila, existem os tipos que ele pode receber. Então, quando ele vai receber esse rim, são feitos testes para saber a probabilidade dele reagir, né, fazer uma rejeição contra esse rim. Então, e aí ele vai tomar também medicações, imunossupressoras, né, corticoides, algumas medicações no intuito de diminuir a reatividade do próprio organismo nesse rim. E também a gente vai acompanhando, né, no curto, médio e longo prazo para saber se o rim está funcionando bem, se está tendo algum sinal de rejeição. Mas ainda assim, mesmo tomando todos os cuidados, eventualmente o paciente acaba evoluindo com rejeição. Doutor Diego, há uma fila de espera, há um cadastro nacional, é isso? Sim. Na verdade, não é um cadastro, a parte específica de rim, não é um cadastro nacional, né? O paciente escolhe onde que ele quer transplantar. Então, se o paciente é de Manaus, mas quiser transplantar aqui em Itajubá, ele só pode estar inscrito em uma fila, né? Ele escolhe, fala, eu quero transplantar no Hospital do Rim. Vai para o Hospital do Rim, faz a inscrição lá, uma hora a vez dele vai chegar. Não, eu quero transplantar em Itajubá. O mais comum é que o paciente seja listado e seja inscrito no serviço onde ele faz hemodiálise, porque ele já está ali todo dia. Então, todo mundo já conhece. Mas aqui em Itajubá, a gente tem recebido pacientes ou de localidades onde não é feito o serviço de transplante renal, porque é uma coisa que não tem em todo lugar, ou pacientes que, por algum motivo, querem que seja feito o transplante aqui. Então, às vezes o paciente é de outra cidade, que inclusive é feito transplante renal, mas ele está inscrito aqui. Então, se eventualmente tiver um doador, alguma coisa, e aí ele é o primeiro da fila e o rim é compatível, ele vai ter que internar, o rim vem para cá e a gente faz o transplante. Doutor Diego Gouveia, como é que o senhor, a sua equipe, lida com o lado emocional do paciente? É muito comum, isso varia de acordo com o tipo de doença, né? Por exemplo, às vezes você tem que dar para o paciente alguma notícia um pouco mais difícil, né? Por exemplo, a gente pediu biópsia de próstata para um paciente, e aí você abre ali e vê que está com câncer de próstata, e aí você tem que passar isso para ele. É difícil. A gente pode exercer a profissão aí durante décadas, que é uma coisa que, de fato, você nunca vai se acostumar totalmente, porque você sabe que ali muitas vezes é um paciente, assim, a faixa etária que eu atendo é a faixa etária dos meus pais, por exemplo. Então, às vezes é um paciente que é da idade do meu pai, que eu estou dando diagnóstico de um câncer de rim que está com metástase já que não tem tratamento, por exemplo. Então, isso, obviamente, é muito ruim, né? Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo, de fato, mesmo que a situação seja muito difícil, seja um diagnóstico que, às vezes, não tem tratamento mais, não tem como você curar o paciente, hoje em dia a gente já tem um certo tato para conversar de maneira para pelo menos ter um conforto, né? Que na verdade é o juramento que a gente faz. A gente não vai conseguir curar sempre, mas confortar sempre que possível. Mas há algum psicólogo na sua equipe? Sim. No hospital a gente dispõe de todos esses profissionais, né? Então, inclusive na abordagem imagina que um paciente sofreu um acidente aqui e teve morte cerebral. E é um potencial doador de órgãos, né? Então, tem toda uma equipe ali que é preparada para abordar a família, para explicar que aquele paciente, infelizmente, apesar do coração estar batendo, ele já está com morte cerebral e que, se for da vontade da família, os órgãos vão ser doados. E também para pacientes que recebem diagnóstico de doenças terminais, né? Isso aí sempre tem o apoio psicólogo, tem psiquiatra, o hospital tem toda a estrutura lá para que a gente lide com essas situações mais difíceis. Há quanto tempo mesmo o hospital está fazendo? Desde 2015. Desde 2015. Completou 5 anos no começo do ano agora.
Bom, deixa eu pegar aqui o Marcos Roberto Vieira, para a gente fazer uma homenagem aqui. Deixa eu ver aqui. O Dia Mundial do Enfermo é comemorado anualmente em 11 de fevereiro. Essa data de origem religiosa tem o objetivo de apelar para a sociedade e comunidade mundial por melhores condições de tratamento e atenção às pessoas doentes, seja nos hospitais, postos de saúde ou mesmo em casa. O Dia Mundial do Enfermo foi criado em 11 de fevereiro de 1992 por iniciativa do Papa João Paulo II. Nesta mesma data comemora-se o Dia de Nossa Senhora de Lourdes, na Igreja Católica. Muito obrigada, Marcos Roberto. Eu confesso que eu não conheci o Dia Mundial do Enfermo, doutor. Nem eu. Pois é, então tá aí. Doutor Diego Gouveia, muito obrigada, adorei esse nosso bate-papo. Eu que agradeço a vocês aqui da rádio, ao pessoal do hospital e aos ouvintes, né? Lembrando sempre que é melhor prevenir do que remediar e qualquer coisa que precisar a gente está à disposição lá no Hospital Escola. Hospital das Clínicas, no caso, né? Hospital de Clínicas. Gente, na próxima terça-feira, próxima terça é carnaval? Não, né? Então, na próxima terça-feira tem mais um programa HCI Saúde, ou seja, Hospital de Clínicas Itajubá, tá bom? Muito obrigada, você que ficou com a gente até agora. Um bom dia para vocês, mas eu estou de volta à tarde, hein? 15 horas tem Nildo e você. Vamos falar de um tema polêmico. Dia 19 de março é o dia do aniversário da cidade. E tentar aí, de alguma maneira, acabar, né? Não com o dia, mas com a comemoração. Os vereadores estão brigando. Os vereadores vão vir brigar aqui, tá bom? Beijo para vocês, até mais.